Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. You're okay with him. Novembro é hora de falar de saúde dos homens e a principal prevenção é justamente levar a informação. Então, durante todo o mês de novembro, a Guardiã da Notícia vai fazer uma programação especial voltada ao Novembro Azul, com a missão realmente de informar. E no dia 27 de novembro tem o nosso painel Novembro Azul, onde a gente vai receber especialistas, autoridades e também pacientes que já passaram pelo câncer de próstata e como superaram, e também quais são todas as tecnologias e inovações que existem no mercado para a gente combater realmente essa doença. E para a gente começar aí falando dessa temática, hoje eu recebo aqui no estúdio da Guardiã da Notícia, na Avenida Paulista, o Dr. Ricardo Vita, urologista, que vai falar um pouquinho do porquê que é tão difícil homens fazerem exames. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. Fabi, é uma barreira cultural muito grande que existe, né? O homem, enfim, evolutivamente se transformou como o grande guardião das famílias, né? E isso criou uma casca que ele teria que proteger aos outros, mas não a si próprio, né? Cuidar dos outros, mas não a si próprio. E isso evolutivamente foi se consolidando de uma forma que chega nesse momento onde o homem acaba negligenciando o seu cuidado em saúde, né? A gente sabe que os homens tem uma chance 7 vezes maior do que as mulheres de morrer ao longo do envelhecimento, e obviamente que isso se iguala no final da vida de todos, claramente, mas ao longo do tempo o homem tem muito mais probabilidade de se adoentar por qualquer motivo de saúde. E acho que você foi muito assertiva quando falou que a maior prevenção é a informação, é a educação sobre saúde, é o cuidado em promoção da saúde. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de correr atrás dos problemas, né? De fazer uma saúde terapêutica, né? Tratar os problemas quando eles já existem. E vai muito no contramão do que a maior parte dos países desenvolvidos, e mesmo alguns outros países em desenvolvimento, que promovem a prevenção dos problemas em saúde, né? Promovem a saúde para não ter as doenças. E quando você faz isso, você não só evita alguns tipos de doença, algumas não são evitáveis, né? Mas você acaba tendo diagnósticos mais precoces e tratamentos menos agressivos, né? Com consequências menos mórbidas para aquelas pessoas que sofrem de doenças que vão acontecer de alguma forma ou não. Agora, aqui na Guardiã a gente fala muito de políticas públicas, a gente é um canal direto com muitas prefeituras. E a prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É como eu falei, né? Você acaba tendo um gasto muito maior público fazendo tratamentos, internações, medicações caras, né? Ocupando leitos, né? Para outros problemas que não são evitáveis ou que são mais graves, que têm que ser tratados, com doenças que são preveníveis, né? Do que se você fizer a promoção em saúde, a saúde preventiva, né? Que pode minimizar esse tipo de gasto público. Agora eu tenho aqui como dados 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano e cerca de 17 mil mortes. Quando a gente vê esse cenário, a gente sabe que tem o Novembro Azul, quando todo mundo começa a falar, mas essa prevenção tem que ser 365 dias do ano. Sem dúvida, acho que essa cultura, às vezes, de eleger um mês, né, dedicado a um tipo de problema, acaba às vezes mascarando a necessidade de você se cuidar o tempo inteiro, né? Então, por um lado é bom você trazer à tona, né, trazer as informações dedicadas durante um mês específico, temático, mas por outro lado, às vezes muitos não absorvem que essa necessidade é de se cuidar o ano inteiro e acabam deixando
preparando para esse único momento. É melhor do que nada, mas a gente tem que ensinar, educar a população que esse cuidado tem que ser, como você disse, 365 dias por ano. É muito interessante falar do Novembro Azul, porque a origem dele, ela não foi específica para câncer de próstata, né? Foi em relação à saúde integral dos homens. E surgiu em 2003 na Austrália, né? Com 2 homens que estavam num bar bebendo e estavam insatisfeitos com as condições de saúde mental dos homens ali na região de Melbourne, né? Muitos homens estavam padecendo, estava havendo uma onda de suicídio muito grande, né? A saúde mental estava muito baixa, existiam os casos de câncer de testículo, câncer de próstata que estavam ocorrendo e com o aumento do diagnóstico que surgiu a partir de 2002, com novos princípios de PSA, de detecção, que a gente vai falar, começou a surgir muito mais câncer de próstata detectável, né? Então isso impactou bastante. Eles tiveram essa ideia de deixar o bigode, porque o bigode chama atenção e eles poderiam soltar sua voz e serem ouvidos, né, deixando os bigodes, e falar sobre a importância de saúde dos homens. E aí acabou se pegando todo um mote, né, em relação ao câncer de próstata, visto que o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata é 17 de novembro, né, então cai nesse mês, e aí foi nesse mês, e eles falaram que era um movement, né, um movimento em prol da saúde do homem, como era novembro, ficou Movember, né, e o bigode acabou sendo o símbolo do Novembro Azul. Que legal. Mas assim, se a gente pensar, tem a questão do machismo, porque vira até piada entre os homens quando estão juntos, a questão de fazer o exame para realmente fazer o diagnóstico do câncer de próstata. É uma questão do machismo também enraizado, principalmente aqui no Brasil, que faz com que esses números cresçam? Não é só no Brasil, né? No Brasil ainda nós temos muito dessa barreira cultural, né? Na verdade são vários fatores, né? Então, como eu te falei, essa casca que foi criada ao longo da evolução do homem, né? De ser o cara que sai para caçar, o cara que protege a família, ele não quer ser invadido, ele não pode padecer, então ele acaba negligenciando a própria saúde, mas tem sim a barreira cultural da parte da masculinidade que vai ser afetada caso ele faça qualquer coisa que seja invadida nele, né? E é uma ignorância, não no sentido pejorativo, mas uma ignorância muito grande, porque é um exame extremamente simples, indolor, rápido, que pode salvar uma vida, pode evitar ou sequelas mais catastróficas, mais irreversíveis, né? Que possam advir de um tratamento mais agressivo diante de uma doença mais avançada, que possa ter um diagnóstico mais tardio. Na maioria dos casos, ele tem cura. Sim, o câncer de próstata, quando detectado nas suas fases iniciais, ele atinge índices de 95% de cura. Cura, quando a gente fala, não vai ter mais nada o resto da vida, né? Nesses outros 5%, mesmo com detecção precoce, são aqueles casos fora da curva, que são subtipos muito agressivos do câncer. Aí, infelizmente, por conta dessa questão genética, desse tipo desse câncer específico, mesmo que ele faça um tratamento precoce, às vezes ele não tem possibilidade de cura, e dentre esses 5%, ele tem uma chance de controle da doença por um longo prazo, e infelizmente uma minoria ali vai acabar sofrendo com desfecho letal dessa doença por conta da agressividade dela, mas é uma minoria perto de outros cânceres que nós consideramos do próprio trato urinário, como rim, bexiga, são muito mais graves, como o pênis é muito mais grave, né? E infelizmente o Brasil, fora os países da África, é o país com maior prevalência de câncer de pênis, então vale também no Novembro Azul toda a saúde integral do homem, não só olhar para a próstata, existe um corpo em volta da próstata, né? Então, aproveitar esse alerta, né, que todos estão fazendo, e tem várias políticas públicas mesmo voltado aí à prevenção, e o homem olhar para ele também, né? Porque se ele quer tanto cuidar da família, ser esse provedor, em primeiro lugar ele precisa estar bem e saudável. Exatamente, e a gente tem feito um trabalho muito grande junto ao Ministério da Saúde. Então a Sociedade Brasileira de Urologia, né, fez um acordo de cooperação técnica em 2020 com o Ministério da Saúde, estabelecendo 14 linhas de cuidado em relação à saúde do homem, junto com a saúde preventiva, né, a assistência primária à saúde do Ministério da Saúde e a coordenação de saúde do homem. Então a gente tem 14 linhas de cuidado que promovem essa parte de educação, né, de assistência, para tentar evitar doenças que possam acontecer no homem e que seriam evitáveis, né? Agora, o câncer de próstata, doutor, ele é mais relacionado a uma questão genética, ou o que intensifica é a qualidade de vida?
Olha, o câncer de próstata, a gente tem uma questão hereditária forte, mas a hereditariedade, a gente costuma ter um jargão que a gente usa bastante, assim, a hereditariedade, ela carrega a arma, mas o estilo de vida que dispara o gatilho. Tá? Então, assim, você pode ter um código genético, mas dependendo dos teus hábitos, dos seus comportamentos, isso pode trazer à tona e virar uma doença clínica ou pode ficar lá dentro de você. Obviamente, se você tem uma questão familiar muito forte, por exemplo, pai, um tio, um avô, para todo do lado do homem, né? Porque a genética vem do Y, né? Do câncer de próstata. Com muitos familiares com câncer de próstata, a chance de ter câncer de próstata é muito grande, independentemente dos seus hábitos. Mas se você, de repente, é uma mutação, né? Você é o primeiro da tua árvore genealógica, pode ser que você não exteriorize a doença clínica e você passe até para os seus filhos, mas você não exteriorize a doença clínica dependendo dos seus comportamentos. Então, os hábitos fazem muita diferença, sim. Ele é um câncer mais silencioso, ele dá sinais que os homens podem ficar atentos e a gente pode destacar aqui. Essa que é a grande questão do câncer de próstata, assim como para as mulheres é o câncer de mama, né? Que a gente estimula as mulheres a fazerem seu autoexame, a fazerem as mamografias ou ultrassons, enfim, rotineiramente, porque o câncer inicial, ele não tem sintoma algum. Então, a mulher com um nódulo na mama, ela não vai ter sintoma, a não ser que ela palpe, né? Ele não vai doer, não vai sangrar, não vai acontecer nada. E quando isso acontece é porque ele já está invadindo estruturas e já passou do ponto de uma cura. Agora, o câncer de próstata funciona igualmente. Inicialmente, ele é silencioso, ele não dá sintoma algum. E isso que faz a importância da gente ter os exames de detecção precoce, porque nesse momento é onde o índice de cura atinge próximo a 100%. Então, quando você tem um câncer inicial, ele não está invadindo estrutura nenhuma. Ele é milimétrico, ele é pequenininho, ele não é nem palpável, às vezes, no exame digital retal, no toque retal, e você consegue fazer essa detecção através desses exames de rastreamento sem o homem ter nenhum sintoma. Por isso que é importante esses exames rotineiros de rastreamento do câncer de próstata. Quando o câncer de próstata dá um sintoma, ele já está invadindo a bexiga, ele já está invadindo o reto, ele já está invadindo a uretra, ou está invadindo até eventualmente o osso do púbis, né? E aí esses sintomas vão aparecer com dor, com sangramento, com diversas outras coisas que podem se exteriorizar clinicamente, e aí já quer dizer que é um câncer mais agressivo que já passou do ponto de ser curável. E aí possivelmente ele não tem mais cura. Ele pode até ser controlado com alguns tipos de tratamento que a gente pode falar depois, mas ele não tem mais cura. Agora, já que realmente ele é mais silencioso, esse exame, esse check-up, ele tem que ser anual, ele pode ser a cada 2 anos, o que seria o ideal? O que se recomenda hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia é que esse exame seja realizado a partir dos 50 anos anualmente. Né? Obviamente, se você tem qualquer tipo de alteração nesses exames, você vai prosseguir na investigação, e se ainda ficar alguma margem de dúvida, que não se confirmou um diagnóstico, mas que ficou naquela situação de suspeição, né? Você vai às vezes antecipar um pouco e fazer um período mais curto de acompanhamento. Agora, existem 3 situações que a gente começa esse rastreamento antecipadamente, aos 45 anos. São homens da raça negra, porque a raça negra tem uma probabilidade maior de ter câncer de próstata, maior do que a raça branca, e a raça branca tem maior do que a raça amarela. A raça amarela é mais protegida em relação ao câncer de próstata, tá? São os homens com síndrome metabólica, não são só os obesos, é síndrome metabólica. Então são homens que podem ter dislipidemia, né, que são alterações de colesterol e triglicérides, homens que podem ter pressão alta, que podem ter diabetes, podem ter sedentarismo ou obesidade, né? Tendo um ou mais desses fatores, ele já é considerado como um homem metabólico, de síndrome metabólica, e isso já está correlacionado a uma chance maior de ter câncer de próstata. E como eu tinha falado antes, homens que têm familiares com câncer de próstata, seja um pai, um irmão, um tio ou avô paternos. Agora eu tive um pai, um irmão, um tio, minha família já teve. Eu faço que nem igual no câncer de mama, eu começo a fazer esse mapeamento antes dos 50 anos? Isso, começa aos 45 anos de idade. Tá bom. E outra questão, a gente sabe que feito o diagnóstico, hoje existem muitas alternativas de tratamento. Eu queria que você destacasse, até para incentivar os homens, que às vezes a gente tem medo de descobrir uma doença, mas é a melhor forma da gente se curar, se a gente não sabe o que tem. Então, o que é feito a partir daí? Claro, então acho que só para a gente fechar o diagnóstico, não é só com o exame de sangue, que é o PSA, que é um antígeno prostático específico, nem só com o exame digital retal, que é o toque retal. Eles levantam uma suspeição do câncer. Quando a gente tem essa suspeição,
suspeição, dependendo do grau de suspeição, a gente pode ir diretamente para uma biópsia de próstata e essa que vai dar o RG do problema, né? Então, o toque retal e o PSA, eles são aquela história do lobo mau e da vovozinha, né? O Chapeuzinho Vermelho fala, você tem o olho do lobo, o nariz do lobo, a boca do lobo, mas ele ainda não tirou a fantasia da vovozinha. A fantasia da vovozinha só vem quando ele mostra o RG dele, eu sou o lobo mau. Isso é a biópsia de próstata que dá. A partir desse momento que a biópsia consolida o diagnóstico, a gente tem uma classificação, né, desse tipo de câncer que esse paciente tem. E dentre essa classificação, a gente vai ter possibilidades de tratamento. Quando a gente pensa em um tratamento curativo, ou seja, esse homem é elegível para o tratamento curativo, porque ele tem chance disso, ele pode fazer uma cirurgia, ele pode fazer uma radioterapia, e hoje a gente tem algumas terapias focais, né, com nichos muito específicos de pacientes que podem ser encaixados nesse tipo de terapias. Existe uma pequena parcela de homens que tem uma chance de fazer uma vigilância ativa, que é não fazer nenhum tratamento ativo e é fazer uma vigilância a cada 6 meses, 1 ano, fazendo esses controles de exames e eventualmente até com biópsias repetidas para ver se esse câncer não está evoluindo, né? Em que situações que acontecem isso? São homens mais velhos, né, e homens com câncer que tenham uma classificação muito baixa de agressividade, né? Nesses homens a gente pode fazer esse tipo de vigilância ativa. Vigilância ativa não quer dizer não fazer mais nada, é controlar muito de perto com exames seriados, né? E eventualmente biópsias anuais ou bienais para você não ver se esse câncer está evoluindo, porque se ele sai da classificação X para uma classificação 2X, já piorou e aí ele vai ter que ser tratado ativamente. E aí quando o homem tem um câncer que não é curável, a gente tem outras possibilidades. A gente pode utilizar hormônios, pode utilizar até a radioterapia em conjunção com hormônios e eventualmente até quimioterapias orais ou endovenosas, né, para tratamento de cânceres que já têm metástase ou alta chance de metástases. E como você destacou logo no início, 95% dos casos são curáveis. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, sim, por isso que é importante a gente fazer isso quando o homem não tem sintoma nenhum. E além da informação que cada vez mais deve ser feita, talvez a gente tenha que convocar aí a família também para fazer com que esse homem faça os exames. Mulher, filhos, os parentes mais próximos, porque muitas vezes o homem vai deixando para depois, não faz o diagnóstico, não faz realmente um check-up, né, que seria tão importante. Convocar a sociedade para que todos realmente apoiem essa questão. Exatamente, acho que essa força-tarefa tem que vir de todos os lados, né? Como eu falei, a Sociedade Brasileira de Urologia, enquanto uma organização associativa médica, tem estimulado isso, o Ministério da Saúde tem estimulado isso, cada um, né, com seus braços que podem alcançar, ter uma abrangência maior em toda a população brasileira, considerando todas as regiões e todas as dificuldades de acesso da informação. E eu vou dizer que a gente tem, nessas últimas décadas, conquistado uma evolução muito grande de procura e de autocuidado do homem em relação ao que a gente tinha antigamente. A gente ainda está muito aquém do ideal, mas a gente já conquistou muitos homens que estão se cuidando mais, estão procurando ajuda, auxílio, não esperando, né, como a gente diz popularmente, a água bater na bunda para daí buscar ajuda, mas está indo antes da água subir, né? Já está buscando o seu cuidado, a sua prevenção. Mas ainda, um dos maiores vetores de assistência à saúde do homem são as esposas, são as mães, são as filhas ou os filhos que levam seus cônjuges, pais ou filhos ou irmãos para os médicos fazerem esse tipo de assistência. Novembro Azul, Sociedade Brasileira de Urologia, está focada realmente em aumentar aí esses casos de diagnóstico? Sem dúvida, né? São diversas ações em todos os estados brasileiros. Tem bastantes ações junto às prefeituras, aos estados, ao governo federal. Então, como eu disse, é um mês que a gente promove, né, essa informação mais levando a necessidade que esse autocuidado, essa busca à assistência seja contínua e não limitada a um mês específico. E aí, para a gente concluir aqui, a gente sabe que o Brasil ele é um país com tamanho continental e a gente sabe que as realidades aqui, que a gente está aqui em São Paulo, em plena Avenida Paulista, a realidade é uma. Quando a gente vai para o norte e nordeste, a gente tem uma outra realidade. Quando a gente fala de câncer de próstata, com relação desde a prevenção até o tratamento, é também muito díspare também? É muito díspare, principalmente ao acesso ao diagnóstico, né?
Vou te falar que o estilo de vida dos grandes centros urbanos talvez seja mais prejudicial, né, como eu falei, em dar o gatilho à hereditariedade do que quem mora em zonas rurais e tem uma alimentação muito mais saudável, né, muito menos industrializada, um estilo de vida com menos estresse, né, com menos autocobrança, né, que a gente vive nos grandes centros, né, e a gente tem um processo inflamatório muito grande aqui, sonoro, visual, mental, e isso é uma coisa negativa para estimular cânceres em geral, e no câncer de próstata isso faz diferença. Mas, por outro lado, a gente tem fácil acesso aos diagnósticos, aos exames e aos tratamentos, diferentemente dessas zonas, esses rincões mais afastados, que não precisa ser só na região norte e nordeste. Nos próprios estados do sul, sudeste, centro-oeste, a gente tem zonas que tem pouco acesso à assistência, né, a fazer um diagnóstico, ficam em filas enormes para fazer um exame, e isso você perde timing, né, você perde o tempo correto de fazer o diagnóstico precoce, de ter um tratamento no momento correto, e você acaba às vezes perdendo isso. Infelizmente a gente vive num país de vários Brasis, né, eu costumo falar que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Suas considerações finais, e eu quero que você faça também um convite aí aos homens, para que realmente procurem aí para fazer os exames, para fazer esse check-up tão essencial. Acho que o principal é isso, né, Fabi? Acho que todos os homens devem buscar o cuidado à sua saúde, né? E isso começa pelos seus hábitos de sono, de alimentação, de atividade física, de saúde profissional, de saúde financeira, né? Saúde mental, saúde sexual. Tudo isso faz parte da promoção em saúde, do bem-estar. E o corpo é um só, né? Ele acaba afetando tudo está interligado e tudo tem interferência de todos esses fatores. Então busque saúde, faça os seus exames de check-up, busque médicos para cuidar um médico de referência para cuidar de você, que possa detectar um problema e te encaminhar para as especialidades quando necessário, mas você tem que ter uma pessoa de referência fazendo o seu autocuidado, né? Cuide-se, né? A melhor coisa que a gente tem é nos cuidarmos, porque a gente tem familiares, tem pessoas que estão em torno, nós somos o amor de alguém, né? Então a gente precisa não só cuidar dos outros, mas também cuidar de si próprios. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Ricardo Vita. A gente recebeu aqui o urologista, doutor Ricardo Vita, para falar realmente da importância da prevenção do câncer de próstata, do Novembro Azul. Na verdade, não só do câncer de próstata, mas principalmente da saúde do homem. E eu acredito que sempre a informação é o melhor caminho aí para a prevenção. A informação sim salva vidas, e por isso a Guardiã da Notícia durante novembro vai estar falando sobre essa temática durante o mês inteiro, e no dia 27 de novembro você é o nosso convidado para acompanhar o painel Novembro Azul aqui na Guardiã da Notícia, multiplataforma, pela rádio no 560, talvez no final do mês já seremos FM 82.3 e também nas nossas redes sociais e no portal aguardiandanoticia.com.br. Então, fique com a gente, porque informação e jornalismo regional com alcance global é aqui.